O podcast que você ouve agora é uma produção da Rádio Tertúlia. Mas a maconha, ela não é uma substância entorpecente que cria mais problemas do que o álcool, por exemplo. Então existe aí um critério político na proibição de determinadas substâncias. Eu nunca julguei um processo que se iniciou por um auto de prisão em flagrante delito, ou seja, aquela abordagem no calor do momento, enquanto o fato criminoso está ocorrendo, por tráfico de drogas, tendo ali como alvo, como investigado, como pessoa que está sendo autuada, detida, alguém branco e com algum poder aquisitivo. Começa agora a Guilhotina, o podcast do Le Monde Diplomatique Brasil. Eu sou Luiz Brasilino e estou aqui com Bianca Pio. E aí, gente, tudo bem? Bom, neste episódio a gente vai conversar com o juiz Felipe Moraes Barbosa. Oi, Felipe, tudo bom? Tudo bem, Luiz? Tudo bem, Bia? Prazer. Prazer é nosso, Felipe. Bem-vindo ao episódio 233 do Guilhotina. Graduado em Direito pela Universidade de Juiz de Fora, Felipe tem pós-graduação em Direito e mestrado em Direito Constitucional e é juiz no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Ele lançou no ano passado o livro Atitude Suspeita, a seletividade na atuação da Polícia Militar e Poder Judiciário no combate ao narcotráfico, que foi publicado pela editora Dialética. E a publicação traz uma pesquisa inédita com análise de mais de 1.000 autos de prisões por tráfico de drogas e atesta o racismo como um elemento-chave nas condenações. E a gente vai conversar com o Felipe agora sobre isso. Felipe, você pode nos contar como é que você chegou nesse tema e como é que foi o processo, para analisar esses autos de prisão em flagrante? E seria interessante contar um pouco também da metodologia, porque esse livro, na verdade, é a sua dissertação de mestrado, né? Perfeito. Bom, a curiosidade sobre o tema, ela veio de um dado diário. Eu estou como juiz criminal há praticamente 10 anos, um pouco mais de 10 anos, e passando por diversas comarcas de Goiás, no interior do estado, por vezes respondendo na capital, e nessa vivência diária, tendo contato com processos criminais, notadamente com processos em que o objeto era a persecução penal relacionada a suposto delito de tráfico de drogas, eu me deparei com a seguinte situação. Em 10 anos de magistratura, eu nunca julguei um processo que se iniciou por um auto de prisão em flagrante delito, ou seja, aquela abordagem no calor do momento, enquanto o fato criminoso está ocorrendo, por tráfico de drogas, tendo ali como alvo, como investigado, como pessoa que está sendo autuada, detida, alguém branco e com algum poder aquisitivo. E ao contrário, diariamente, e é diariamente mesmo, pessoas periféricas, pessoas negras são detidas diuturnamente por essa suspeita de tráfico de drogas. Então, o início da minha questão advém da prática. Então, essa vivência diária com processos envolvendo investigação de tráfico, em que o alvo são sempre os mesmos, são pessoas periféricas e pessoas negras, me fez, me aumentou a curiosidade e até um dever enquanto cidadão, não só enquanto juiz e jurista, mas enquanto cidadão, de pesquisar como é essa dinâmica, quantificar os números, aí já numa escala maior, e não por um elemento dedutivo, quantificar os números e descobrir qual é a justificativa, o que vem justificando, o que vem legitimando essa atuação da Polícia Militar, notadamente da Polícia Militar, que é o órgão responsável pelas prisões em flagrante, e qual é o comportamento, não menos importante, do Poder Judiciário ao se deparar com essa prática. Porque, eventualmente, se concluindo o que ocorreu, que o Poder Judiciário legitima essa discrepância na atuação, ele naturaliza a prática e a gente entra num ciclo vicioso que aumenta essas características.
Perfeito, Felipe. E a história da proibição das drogas sempre foi dotada de muito preconceito, né? Por exemplo, a proibição da maconha, ela surge no Brasil como uma forma de criminalizar a população negra, né? No contexto pós-abolição. E a decisão, na verdade, eu queria que você falasse um pouco pra gente, né? A decisão sobre o que se proibir sempre esteve muito ligado ao controle social, que no fundo é encarcerar a população que é tida como indesejada, né? Aí eu queria que você contasse um pouco, porque no segundo capítulo do livro você faz uma análise mais histórica, enfim. No livro, o objeto de pesquisa, ele está na ponta oposta do início da proibição. A gente está ali se degladiando com fatos concretos na atuação da polícia militar, tendo aí supostos traficantes como criminosos. Este processo, ele se inicia com o que a gente chama de criminalização primária, que é um termo utilizado pelo talvez maior estudioso de direito penal, que é um jurista argentino, magistrado, o Zaffaroni, Eugênio Zaffaroni, que ele fala sobre essa etapa da criminalização, que é a criminalização primária, que é quando o Estado escolhe quais condutas ele irá proibir, né? Quais condutas serão delituosas e quais condutas serão permitidas. Em relação ao tráfico de drogas, isso advém de qual substância será uma substância proscrita pelo Estado. E aí a gente cria critérios que, muito além de critérios científicos, critérios médicos, sanitários, a gente se utiliza de critérios xenófobos, racistas, puritanos, sexistas. E com a maconha, e especialmente com a maconha, esse processo ficou muito nítido. No Brasil, e sim, posteriormente, ela também foi proibida em diversos outros países, né? Entrou na lista de drogas proibidas pela ONU, mas a maconha, e aí a gente pode utilizar diversos dados, ela não é uma substância entorpecente que cria mais problemas do que o álcool, por exemplo. Então existe aí um critério político na proibição de determinadas substâncias. A maconha, no Brasil, era uma substância entorpecente vinculada à população negra. A população negra que foi escravizada e, prestes a ela ser proibida, a população negra recém-liberta. A maconha não era um problema mundial e o Brasil, já no início do século XX, levava essas questões para os fóruns mundiais porque era um problema interno. Não um problema enquanto substância entorpecente, mas um problema em virtude das pessoas que se utilizavam dessa substância. Então a criminalização primária, ela já é dotada de um racismo, de um subjetivismo que não é baseada unicamente, exclusivamente, em critérios médicos científicos. Para além disso, e aí já numa segunda etapa de criminalização, o Estado escolhe quais pessoas ele irá fiscalizar. O Estado não consegue fiscalizar todas as condutas criminosas, tampouco todas as pessoas. E é daí, por exemplo, que a gente tem o termo combate ao tráfico, combate, o que dá a ideia de uma guerra, né, de um enfrentamento direto, e a gente não tem o termo combate ao sonegador de imposto, por exemplo, que também é uma conduta delituosa prevista na legislação penal. Então, o Estado escolhe quais pessoas irá fiscalizar e quais delitos ele lá irá fiscalizar de uma forma mais intensa. O tráfico de drogas é um deles, e a maconha é, digamos assim, por excelência, ou ela continua sendo a droga mais utilizada, segundo dados da ONU, da Fiocruz, no Brasil, e os dados também, aí mais concretamente do Estado de Goiás, ela também é a droga mais utilizada e a droga que mais encarcera. A gente pega os nossos aparatos policiais, desloca esses aparatos para as periferias. As pessoas que moram na periferia, notadamente as pessoas negras, são as pessoas mais abordadas e, consequentemente, e aí numericamente, proporcionalmente, serão as pessoas mais detidas, criando-se aí um falso perfilamento, porque a gente entende que só a pessoa periférica e só a pessoa negra quem comete o crime de tráfico, porque a gente vai olhar, por exemplo, para um estabelecimento prisional e ver pessoas da periferia e negras. Esse indivíduo passa a ser o indivíduo suspeito, porque é esse recorte social que seriam supostamente as pessoas
que cometem o crime de tráfico, então essas pessoas serão novamente abordadas. E a gente entra nessa espiral. Uhum. Perfeito, Felipe. Bom, antes da gente discutir os dados aí que você levantou na pesquisa, você faz no livro também uma discussão sobre a questão da inviolabilidade do domicílio, né, para discutir as ações de busca e apreensão por drogas na casa das pessoas. Você podia falar um pouco aí sobre qual a importância de fazer essa discussão e contar para a gente como é que o judiciário brasileiro aborda aí essa discussão da inviolabilidade do domicílio? Perfeito. Antes de eu adentrar especificamente nos resultados do domicílio, né? Primeiro, o domicílio é um direito fundamental previsto na Constituição. A inviolabilidade domiciliar. Ou seja, o indivíduo tem o direito de estar em paz, de estar em sua intimidade, quando restar dentro do seu domicílio. Isso foi assim durante anos. Essa previsão tem no direito nacional e tem no direito alienígena em todos os países. E ela sempre foi muito levada a sério, porque ela impede ingerências estatais. Por exemplo, os americanos durante a Guerra da Liberdade, a guerra para se separar da Inglaterra, era comum que os soldados ingleses invadissem as casas dos americanos, e isso sempre foi muito levado a sério lá. Olha, nossa casa é um asilo inviolável. Aqui não entra particulares, se a gente não quiser, e não entra o Estado. Após essa política, essa doutrina de guerra às drogas, esse direito começou a ser relativizado. E no Brasil, para determinada classe e raça, ele é extremamente relativizado. A gente tem uma previsão de exceção à inviolabilidade do domicílio, que é o flagrante delito. Se eventualmente estiver ocorrendo um crime no interior da residência, o Estado tem a possibilidade de adentrar para fazer com que esse delito se cesse. O problema, e aí vem o problema notadamente no tráfico de drogas, que é o que a gente chama de delito permanente, que é um delito que possui vários verbos nucleares, dentre eles o ter em depósito, guardar, e supostamente, enquanto o indivíduo guarda a droga, ele estaria em flagrante delito, é que o Estado se vê autorizado a, em qualquer momento, ingressar no domicílio alheio. Isso foi assim durante um tempo. Na prática, isso ainda ocorre. Mas os tribunais superiores, cientes de que essa interpretação só leva a arbitrariedades estatais de ingresso em casas periféricas, notadamente pessoas negras, começou a criar balizas, ou a aclarar balizas, para que o Estado não possa entrar a qualquer momento. E aí vieram duas decisões extremamente importantes, uma do Supremo Tribunal Federal e outra do Superior Tribunal de Justiça, criando, uma já de 2015 e outra mais recente, criando mecanismos para salvaguardar ainda mais o domicílio. Quais sejam? O primeiro, a justa causa, ou seja, para eu ingressar em determinado domicílio, eu preciso haver uma prova prévia de que ali dentro esteja ocorrendo algum delito, ou ao menos uma suspeita veemente, uma suspeita concreta de que possa estar ocorrendo algum delito dentro daquela residência. Isso faz com que o Estado não possa entrar numa casa de um suspeito sem que haja um fato concreto apto a legitimar esse ingresso estatal. O Superior Tribunal de Justiça, posteriormente, criou uma baliza ainda mais significativa, e aqui eu faço alusão principalmente aos julgados do ministro Rogério Schietti, que é uma pessoa muito sensível a essa política de combate às drogas, que disse: não basta que eu tenha justa causa, eu preciso demonstrar que neste caso específico, que supostamente me autorizaria o ingresso, eu tenho que entrar sem que eu possa utilizar do procedimento ordinário para investigação de um suposto crime de tráfico, por exemplo. Qual seria? Por que eu não posso me utilizar, por exemplo, da polícia investigativa, que é a polícia civil, para que produza alguma prova, eventualmente faça um pedido judicial para que o juiz autorize o ingresso em domicílio, aí com busca domiciliar, possivelmente, ou talvez com mandado de prisão, e aí sim, dentro de um procedimento regular, e não pelo procedimento extraordinário do ingresso a domicílio,
eu possa investigar aquela situação. Os tribunais superiores criaram essas balizas que, contudo, não vêm sendo observadas pelos policiais, e aí pelo delegado de polícia, pelo Ministério Público e, em última análise, pelo Poder Judiciário, que está legitimando ingressos sem a necessidade da justa causa ou, ao menos, dessa urgência de demonstrar que eu não poderia utilizar do procedimento ordinário de investigação. Felipe, como é que são os dados da violência policial no estado de Goiás? E se você pode contar um pouco da dinâmica na região em relação a esse tema? Perfeito, Bianca. Primeiro, a política de segurança pública voltada ao que a gente chama de guerra às drogas, né, que são essas ações discutíveis de combate ao narcotráfico, ela é nacional. Todos os estados se utilizam dos mesmos mecanismos, né, que é o mecanismo de enfrentamento, é o mecanismo de prisões por auto de prisão em flagrante, não por uma investigação minuciosa. Todos os estados se utilizam desta forma. O que gera, a política do enfrentamento, o que gera que em todos os estados essa dinâmica seja observada. Não obstante, ainda que haja esse local comum, esse lugar comum, existem especificidades. Goiás, Goiânia, possui a sua criação, possui determinadas especificidades que fazem com que a atuação se difira em alguns momentos. Eu gosto de citar o exemplo, por exemplo, do Rio de Janeiro, que ele é muito paradigmático, é muito caricatural, que é uma dinâmica de enfrentamento peculiar, que é aquela, helicóptero sobrevoando as favelas, dando tiro de 5,56 na população vulnerável que está embaixo. Os traficantes também, e aí é uma parcela pequena dos traficantes, isso fica claro, mas que também revidam esses ataques policiais. Isso é uma dinâmica peculiar do Rio de Janeiro. Goiás tem a sua dinâmica peculiar. É um estado que tem uma formação bastante coronelista, de algumas famílias que ao longo da história possuíam poder. A formação dos policiais militares, é óbvio que isso vem evoluindo com o tempo, mas ainda é uma formação muito voltada à proteção patrimonial das classes mais favorecidas. É uma polícia de enfrentamento. As polícias especializadas, que são polícias que são criadas, são treinadas para atuarem em determinadas searas específicas, como, por exemplo, assalto, roubo a banco, sequestro. Essas polícias também se deslocaram para crimes de esquina, crimes de tráfico de drogas que ocorrem rotineiramente, o que faz aumentar os índices de mortes letais por suspeita de tráficos, enfim. E também há aqui uma política que ela não é regional, ela também já ocorreu em outras esferas da federação, que é a premiação dos policiais que entram em confronto. No Rio, na década de 90, ficou famosa a gratificação faroeste, que era um acréscimo ao salário do policial que entrava em confronto. Na prática, era o policial que matava, recebia um acréscimo salarial. Se a gente for olhar os dados, principalmente da Rotam, aqui em Goiás, é uma polícia que os policiais são condecorados, eles sobem de patente, posteriormente a supostos confrontos armados, principalmente em suspeitas de tráfico de drogas. E, Felipe, a ação policial encontra a chancela no judiciário em muitos casos, sem ter condutas violentas questionadas, por exemplo. E aí eu queria te perguntar qual que é o papel do juiz nesse ciclo de violência de Estado e também o que um juiz poderia fazer no caso, por exemplo, dessa questão da violação de domicílio, enfim, uma conduta errada, digamos assim, ou até ilegal, por parte dos agentes do Estado. Perfeito, Bianca. Primeiro, eu entendo que essa dinâmica de abordagem da população periférica, de ingresso em domicílio, ela só ocorre, ou ela só é reiterada diariamente, porque o Poder Judiciário legitima. Se essas abordagens, quando chegam, quando o juiz é comunicado, o juiz entende que está tudo certo, que não há nenhuma mácula, ele está dizendo ao policial militar, que está na ponta, que ele pode atuar desta forma, que o Poder Judiciário entende que essa forma é a forma de atuação correta.
E isso se cria uma espiral. Analisando os dados da pesquisa que mostraram que a atitude da Polícia Militar vem violando diversos direitos fundamentais de forma declarada e 90%, quase 100% dos autos de prisão em flagrante foram homologados. O que é a homologação do auto de prisão em flagrante? É o juiz, ao se deparar com aquela narrativa, dizer que está tudo certo, que os policiais agiram dentro da lei, e que aquela prisão em flagrante, seja no domicílio, seja mediante uma denúncia anônima que levou ao ingresso em domicílio, está correta, então o juiz está legitimando e aceitando essa forma de atuação da Polícia Militar. E está replicando, desta forma, o racismo e os preconceitos sociais dentro do sistema de justiça. Tá bem. Felipe, agora avançando nos dados que você levantou na sua pesquisa, que foi feita, né, só para retomar, a Bianca falou no começo da entrevista, que foi feito com os autos, depois podia explicar, com os autos de prisão em flagrante delito que foram registrados na comarca de Goiânia em 2021. É isso, né? É a partir desses dados que você fez a pesquisa. Eu queria te perguntar, a gente vai ponto por ponto aqui do que você levantou. Eu queria começar te perguntando sobre a questão do qual tipo de droga que foi mais apreendido. E se você puder também me corrigir aí se eu estiver falando alguma besteira sobre a base de dados ou da pesquisa. Não, tava perfeito, Luiz. Eu posso tentar só aclarar mais para... Claro. Tá? Essa pesquisa, ela teve como objeto autos de prisão em flagrante por suspeita de cometimento do crime de tráfico de drogas ocorridos na cidade de Goiânia do ano de 2021 a 2022. Então, o que está excluído dessa pesquisa? Por exemplo, prisões por suspeita de tráfico em que houve um mandado judicial de busca domiciliar. Prisões em que havia uma prévia investigação da Polícia Civil. Isso não está dentro da pesquisa. O que a pesquisa abarca são prisões em flagrante realizadas por suspeita de tráfico de drogas. O que acarretou 960 procedimentos, com mais de 1.000 pessoas detidas e levadas à delegacia e, posteriormente, ao Poder Judiciário para verificar se essas prisões estavam de acordo com a legislação ou não. E aí, já me antecipando e respondendo a pergunta do Luiz, a substância entorpecente mais apreendida pela Polícia Militar nessas prisões em flagrante, o que ocorre também nos outros cantos do Brasil, foi a maconha. A maconha ainda é a droga mais apreendida. O segundo caso de maior incidência foram os casos em que se encontrou mais de uma substância, ou seja, existia, por exemplo, a maconha, mas também havia cocaína ou crack, que são outras substâncias que foram bastante encontradas. E em terceiro lugar, aí sim, a cocaína. Tá bem. Felipe, em relação à quantidade de drogas, tem muito uma discussão sobre que a polícia acaba prendendo muito, são pequenos traficantes, né? Isso aí se confirmou na sua pesquisa? Se confirma. A esmagadora maioria das pessoas detinham menos de 1 quilo de drogas. Um patamar, foi feita uma escala na pesquisa, né? Um patamar até 10 gramas, de 10 a 100 gramas, posteriormente de 100 gramas a 1 quilo, e superiores a 1 quilo. A grande incidência estavam com pessoas que tinham menos de 1 quilo, ou seja, mais de 100 gramas até 1 quilo da substância. O que demonstra que a nossa política de enfrentamento e de prisão em flagrante é uma política equivocada. Quando se analisa as grandes apreensões realizadas notadamente pela Polícia Federal, em uma apreensão bem-sucedida, em que há uma investigação pormenorizada, em uma apreensão, em um ano, você encontra mais droga do que quase todas as apreensões que foram feitas com essa política de ataque ao varejista, né, com essa política de abordagem ao varejista. Então, se o problema realmente é a droga, é a substância entorpecente, de fato, isso comprova que a nossa política de segurança pública é extremamente equivocada. Seguindo aqui, Felipe, você mostra na pesquisa que a imensa maioria das abordagens que culminaram com a prisão foram feitas por parte da PM, né? 93%. O que é que você conclui aí desse dado? O que é que isso daí mostra?
Esse era um dado que já havia alguma expectativa dele se confirmar. É a polícia militar, e aqui eu preciso fazer uma ressalva, de que o policial militar ele é um pouco vítima de todo esse sistema. A Constituição Federal trouxe a previsão de 2 polícias, né, em âmbito estadual, ao menos. A polícia militar, que fica responsável pela segurança pública, né, pela lei e pela ordem, que é a polícia ostensiva, essa polícia que fica na rua, e a polícia civil, enquanto polícia judiciária, polícia investigativa. Não obstante essa dupla previsão, o que é um pouco uma jabuticaba brasileira, né, uma formatação que ela é difícil de ser encontrada, é a polícia militar quem a sociedade cobra, enquanto órgão de segurança pública, sobre, os altos índices de criminalidade. A polícia militar não investiga, e é dela que o governador ou que a cúpula da própria polícia militar irá cobrar estatísticas. E dentro dessas estatísticas está a apreensão de drogas. Quase todos os sites, todos os endereços eletrônicos das polícias militares ao longo do país, existe o drogômetro, que é um indicador de drogas apreendidas. Então, um policial que não pode investigar, ele se vê numa situação de difícil solução. Ele precisa mostrar índices de produtividade, só que ele não tem a possibilidade de investigar. E aí fica nessa política de abordagens por eventuais atitudes suspeitas para ver se encontra alguma droga. E aí por isso a polícia militar está aí no ápice dessas apreensões. Um problema que é detectado também que hoje as guardas municipais começam a participar desse sistema, o que é um problema porque ela não tem previsão constitucional de combate à criminalidade. Ao contrário, ela tutela o patrimônio público, mas ela, aqui em Goiânia, especialmente, os guardas municipais já são autorizados a portarem fuzis, que entra dentro de uma política de militarização ideológica da segurança pública, que também é problemático. Felipe, no livro você analisa o deslocamento do aparato policial na cidade de Goiânia. A escolha, né, de quais territórios e pessoas serão mais intensamente fiscalizados pelo Estado. E você chegou a um número bem alarmante, né? Mais de 88% das abordagens ocorreram na periferia. E eu queria que você explicasse por que essa diferença tão grande e quais as consequências disso. Primeiro, é bom salientar que os dados ainda ficam alarmantes caso a gente projete a nossa disposição social. Existem mais pessoas atualmente morando na periferia do que morando em bairros, vamos dizer assim, bairros nobres. Ainda assim, ainda que a gente utilize a proporção, as abordagens em bairros periféricos suplantam de forma significativa. Qual é o sistema de segurança pública que é adotado? Nós pegamos o nosso aparato policial, notadamente o aparato de enfrentamento, a polícia militar, a gente desloca a polícia militar para a periferia. Policial militar, que esse policial militar que a gente citou, que ele precisa mostrar números, ele passa por uma conduta de abordagens de pessoas eventuais, supostos suspeitos de estarem cometendo delito de tráfico. Então essas pessoas que estão na periferia são diuturnamente abordadas. Eventualmente, quando se encontra determinada substância entorpecente, essa pessoa é autuada como suspeito de tráfico. Se essa pessoa não detém nenhuma substância entorpecente, esses números não chegam ao Poder Judiciário, porque essa pessoa não é levada para a delegacia e é como se fosse uma abordagem qualquer. Como esses números não chegam ao Poder Judiciário, e aí por inúmeras razões, dentre elas pelo próprio receio da população com a polícia militar, porque os indivíduos também não sabem os seus direitos, a gente cria uma falsa ilusão de 100% de acerto no tirocínio policial. Porque o que vem para o Poder Judiciário é quando a droga é encontrada. Então está certo, o policial abordou a pessoa correta. E os outros 99% de casos em que a pessoa não detinha a droga. Esse é um problema. E como a gente apreende só as pessoas que estão na periferia, essas pessoas vão para os estabelecimentos prisionais. Quando a gente olha para o estabelecimento prisional, a gente tem a falsa impressão de que somente aquelas pessoas cometem um delito de tráfico.
que as pessoas abastadas, que as pessoas brancas não realizam um delito de tráfico. E aí elas não são abordadas, porque elas não viram o perfil suspeito de um suposto traficante. Felipe, e aí além do bairro da apreensão, você também levantou os dados sobre o local, né, onde é feita a abordagem, se é na rua ou nos domicílios. Você podia falar um pouco os dados disso, por que é importante também, por exemplo, fazer essa diferenciação? Perfeito, Luiz. Grande parte das abordagens, elas ocorrem com o autuado, né, que é a pessoa que é detida, já no interior da residência. Na verdade, existe até uma narrativa que ela deixa um pouco dúbio se o indivíduo estava no interior da residência ou se estava, enfim, na porta um pouco ao lado de fora. Não consigo afirmar aqui que é uma dubiedade proposital, mas é uma forma de narrativa que cria essa dúvida. A maioria das abordagens ocorre em área pública, mas uma grande parte ocorre no interior das residências, o que é muito grave, porque aí necessitaria, como foi mencionado, daqueles 2 requisitos hoje trazidos pelos tribunais superiores, que é a justa causa e aquela urgência que faz com que a abordagem não possa esperar e se utilize os trâmites ordinários para uma eventual investigação. Mas, para além disso, o que ficou um dado muito alarmante são as buscas domiciliares. E aí independe se o indivíduo foi abordado já no interior da residência ou se ele foi abordado na rua. Abordado na rua, encontrando alguma parcela de droga, esse indivíduo é encaminhado até a sua residência e lá é feita uma busca domiciliar. O que também, segundo diversos precedentes dos tribunais superiores, é uma conduta irregular. Não é porque o indivíduo está com 100 gramas de maconha na rua que a polícia militar tem o direito de levar ele até a residência dele e lá fazer uma busca domiciliar, sem uma autorização judicial. Como é que isso vem para os autos? Isso vem com o indivíduo autorizando, né, isso pela narrativa do policial condutor. O indivíduo autorizou a busca domiciliar, ou no mínimo ele confessou que na residência dele existia lá uma grande quantidade de drogas. Importante ressaltar que precedentes recentes do Superior Tribunal de Justiça já estão afastando essa autorização, né, narrada pelo policial condutor, porque ela foge ao bom senso. Quem em sã consciência, né, sabendo-se um traficante, indicaria à polícia militar o local onde essa droga encontra de livre e espontânea vontade. Então, e esse fato ocorreu em 75% de todos os flagrantes por suspeita de tráfico em Goiânia. Em 75% deles houve busca domiciliar. E lembrando que 99%, praticamente 99% dos flagrantes foi homologado. Impressionante. Felipe, e qual que é a porcentagem das pessoas que foram apreendidas e que estavam em um contexto que envolvia arma de fogo? Esses dados são interessantes para desmistificar a figura do traficante. Quando as pessoas pensam no traficante, via de regra, vem aquela imagem do traficante do morro carioca, com grossos cordões de ouro, portando fuzis, em meio a bailes funk. Seria essa a figura do traficante que é repassada mediaticamente, enfim. Na prática, ela não corresponde à grande maioria das pessoas que eventualmente incorrem na conduta de tráfico de drogas. Em Goiânia, de todas as abordagens, 12% das pessoas, dos supostos traficantes, possuíam ou arma de fogo ou algum artefato, por exemplo, munição, que também caracterizaria ali o crime de posse de arma de fogo. Então a porcentagem mostra que poucos traficantes teriam esse artefato e a esmagadora maioria não. Teria pouca quantidade de droga e não portaria arma de fogo. Seguindo aqui, Felipe, e qual que é o perfil de raça e cor das pessoas apreendidas? E se você puder comparar isso com o perfil da população de Goiás, né, ou de Goiânia em geral? Quem são as pessoas detidas por suspeitas de tráfico de drogas nas abordagens policiais? É a pessoa que mora na periferia e a pessoa negra.
esses dados suplantam a nossa conformação social. E um dado que ratifica essa pesquisa é que também foi verificado nos bairros brancos de Goiânia. Existe uma pesquisa demonstrando quais seriam os bairros brancos de Goiânia, e essa pesquisa utilizou-se como critério os locais em que mais de 75% da população é branca, dos residentes é branca. Nesses bairros, são denominados de bairros brancos, 80% das pessoas que foram detidas eram negras. Então, para além da conformação social, nitidamente existe um alvo nessa política de segurança pública. E em termos de renda, Felipe, a população pobre, bom, imagino que seja mais visada, mas qual que é o dado aí real disso, né? Acho que é interessante saber. E também, talvez, o outro lado, né? Se, igual você falou, que no seu trabalho como juiz você não tinha julgado nenhuma pessoa branca com condição financeira, talvez. Você encontrou essa pessoa aí na pesquisa, mesmo utilizando os outros julgamentos? Perfeito, Luiz. A pesquisa confirma aquele raciocínio de que pessoas brancas com poder aquisitivo que eventualmente cometem um crime de tráfico de drogas, para elas serem detidas, existe uma investigação prévia realizada ou pela Polícia Federal ou pelas polícias civis, uma investigação prévia minuciosa, em que os policiais se valem do expediente, até para se resguardar, do pedido de busca e apreensão, de busca domiciliar, pedidos de prisão realizados ao Poder Judiciário para que um juiz autorize que essas condutas sejam realizadas. A grande maioria das pessoas que são detidas pela suspeita de tráfico ganham menos, tem renda mensal inferior a 2 salários mínimos. E aí, fazendo o apanhado geral das pessoas que foram autuadas, se a gente for pegar os polos opostos da pesquisa, o que seriam os polos opostos? Eu vou analisar quantas pessoas brancas que moram em área nobre e que ganham acima de 2 salários mínimos foram presas em flagrante, e vou analisar quantas pessoas negras que moram em bairro periférico e ganham menos de 2 salários mínimos foram presos em flagrante. Utilizando esses dois polos, que seriam os dois polos opostos da pesquisa, enquanto 442 pessoas negras, periféricas e que ganham menos de 2 salários mínimos foram detidas por tráfico, somente 5 pessoas brancas, residentes em áreas nobres, que ganham mais de 2 salários mínimos, e aqui olha que a renda ainda é módica, o critério foi 2 salários, foram abordadas eventualmente por suspeita de tráfico de drogas. E Felipe, a atitude suspeita é a justificativa mais utilizada pelos policiais para as abordagens e prisões em flagrante. Mas não existe uma explicação do que seria essa atitude, né? E no seu livro também você cita que muitos policiais justificam também um nervosismo do indivíduo que foi abordado. E aí eu queria te perguntar se só a palavra do policial basta e se não é necessário nenhuma explicação para essa justificativa que é tão subjetiva, né? Obrigado, Bianca. De fato, na narrativa, e aí na pesquisa foi analisada a narrativa do policial condutor. O policial condutor é aquele policial que ele lidera a ocorrência. Posteriormente, ele será a primeira pessoa a ser ouvida nas delegacias de polícia. De todas as abordagens que se verificou por suspeita de tráficos, a atitude suspeita foi a justificativa que mais levou as pessoas à prisão. E ela vem desta forma, de forma abstrata. O policial narra no flagrante que verificou determinado indivíduo em atitude suspeita, razão pela qual ele foi abordado. Por vezes, o termo atitude suspeita, que é um termo que tenta replicar mais ou menos a disposição do Código de Processo Penal. Por vezes, o termo atitude suspeita foi substituído por nervosismo. Essas são as duas maiores incidências. Sem nenhuma concretude. O que leva ao Poder Judiciário a aceitar um subjetivismo, né, que por vezes vem com o nome de tirocínio, do policial militar. É aquela interpretação pessoal, dotada talvez de alguma técnica, mas ainda assim
subjetiva que leva as pessoas ao cárcere. E é uma impressão que ela é uma impressão no momento do flagrante, ela é muito rarefeita. Não existe uma investigação prévia. E aí o que é importante entender é assim, as pessoas brancas dos bairros nobres também ficam em atitude suspeita? Ou em momento algum isso ocorre? Ao que parece, o que a pesquisa demonstrou é que isso não ocorre. Então essa atitude suspeita, na verdade, ela tem áreas de perfil suspeito e não atitude suspeita. A questão do nervosismo não supre esse termo abstrato, principalmente para a população periférica. Vamos olharmos as pesquisas que se questionam as populações se elas têm medo da polícia, a gente vai ver, né? A Folha de São Paulo já fez essa pesquisa, a gente vai ver que as pessoas da periferia têm medo da polícia. A polícia pode parecer um órgão que traz paz social a determinada classe social, mas as pessoas que vivem nas periferias têm medo. Aqui eu não estou querendo fazer uma análise demoníaca da polícia, né? Lembrando aqui do canal, não é isso. Mas é entender que o papel social e do Poder Judiciário, todas as críticas que eu estou fazendo aqui, elas também são aplicáveis ao Poder Judiciário. É que, por vezes, essa atuação, ela cria algum temor, né? essa atuação de enfrentamento. E as pessoas, ao verem a polícia militar, principalmente a polícia militar que traja preto, que possuem blindados com caveiras no dorso das viaturas, elas têm medo. E esse nervosismo, então, é quase que uma conduta natural da pessoa ao se deparar, eventualmente, com uma política e uma polícia de enfrentamento. Felipe, em relação aos dados da pesquisa que você fez, tem algum dado aí que a gente não perguntou, que a gente acabou selecionando alguns critérios aqui de forma um pouco arbitrária, deixamos outros de fora. Tem algum dado que você acha que era importante ter falado? Eu acho que até estava um pouco na pergunta da Bianca, aquela que era sobre o depoimento dos policiais. Se só bastasse isso, né? Eu consigo falar. Eu queria acrescentar nessa questão, já que você trouxe, que era uma coisa que me inquietava, porque nem todo mundo sabe, mas assim, o policial, ele também passa a ser testemunha na hora de fazer o boletim de ocorrência, etc. Acho que seria interessante explicar isso também, como ele é o agente da prisão, enfim, né? Mas também é a testemunha que é considerada na hora de julgar. Então, acho que talvez seja interessante nesse ponto de vista, né? Da palavra do policial basta, acho que entra esse ponto, né? Perfeito, Bianca, obrigado. A pesquisa constatou também que na esmagadora maioria dos processos, o elemento de prova, o principal elemento de prova, se resume ao depoimento dos policiais militares que participaram da abordagem. Na prática, o que ocorre? O indivíduo é preso pela polícia, ele é levado para as delegacias de polícia. Na delegacia, os policiais que participaram da prisão prestam depoimento e, por fim, escuta-se o autuado, a pessoa que foi detida. O delegado, posteriormente, relata o inquérito, esse processo vai para o Ministério Público, que faz uma denúncia. O processo entra em juízo, enfim, tem todo um procedimento. Posteriormente vai haver uma audiência de instrução e julgamento. O juiz vai escutar, em regra, os policiais militares e, por último ato, realizado o interrogatório do acusado. Replica a mesma dinâmica que foi feita em sede policial. Agora, né, na sala de audiências do fórum, com a presença obrigatória do advogado. E existe uma máxima, dentro do Poder Judiciário, inclusive, dentro da jurisprudência, que diz: o crime de tráfico de drogas é um crime que ocorre às escondidas. Como é um crime que ocorre às escondidas, nós não podemos exigir que exista depoimento de pessoas diversas da esfera policial. Razão pela qual, em princípio, tão somente o depoimento do policial militar bastaria. Primeiro, a pesquisa demonstrou que essa é uma assertiva que tem que ser analisada com bastante parcimônia. Em vários procedimentos, a própria polícia militar fazia alusão de outras pessoas que estavam na residência. A mãe do autuado, a esposa do autuado, alguma outra pessoa, terceiras pessoas, o síndico do condomínio, por exemplo, que permitiu que os policiais entrassem, em tese. Essas pessoas não são levadas para prestarem depoimento já em sede policial. Há menção a elas,
Por vezes há menção de que elas autorizaram o ingresso dos policiais, não obstante, ela não é encaminhada às delegacias. Os delegados não se incomodam com esse fato, não buscam essa pessoa, e posteriormente, em juízo, o Poder Judiciário também não se incomoda com esse fato. Então, ainda em processos que se poderia colher depoimentos diversos da esfera policial, eles não são colhidos, por uma vontade estatal. O Estado não leva essas pessoas a depor porque não quer, porque era plenamente possível. E, enfim, esses dados por si só são aptos a levarem eventual condenação. Felipe, ainda tem o papel daquele policial disfarçado, né, o P2. Perfeito. Essa talvez tenha sido a maior descoberta durante a pesquisa. Ela não era objeto de pesquisa, mas analisando os autos de prisão em flagrante, uma situação começava a se reiterar. Que eram as pessoas que eram abordadas dizendo, eu primeiro fui abordado, aí esse termo era alterado pela Polícia Civil ou por policiais que não estavam fardados, alguns já com algum conhecimento, eu fui abordado pela P2. O que é isso? A P2, os policiais à paisana, polícia não fardada ou setor de inteligência, é um destacamento da Polícia Militar que tem atribuições legais de investigação em determinados fatos específicos. A Polícia Militar tem um setor de inteligência. Já é discutível se eles podem investigar, por exemplo, suspeita de tráfico de drogas. Se isso estaria dentro das atribuições do setor de inteligência da Polícia Militar. Mas o que é mais grave, ao que parece, e isso muito concretamente realizado na pesquisa, em alguns fatos isso chegou a ser constatado em juízo, a polícia paisana de Goiás está participando diretamente das abordagens. Ou seja, são eles quem realizam o flagrante. Posteriormente, acionam a viatura diária ou alguma equipe especializada que assume esse flagrante. Os policiais da P2, policiais não fardados, não são levados a prestar depoimento. Né? Não se sabe quem são, não se sabe os nomes. Eles não estão com aquela identificação que é comum nas fardas. E aí se geram dois problemas significativos. O primeiro, a narrativa do flagrante que foi levada para o delegado e posteriormente vai ser levada a juízo não é uma narrativa verdadeira, porque aquilo que supostamente é travestido de atitude suspeita ou denúncia anônima, em verdade é a atuação direta da P2. E segundo, se esse policial ele extrapola, ele já está extrapolando de atuar diretamente, mas se ele extrapola, por exemplo, ele agride alguma tortura, algo nesse sentido, esse policial não vai ser responsabilizado penal, civil e administrativamente, porque não se sabe quem é. Ou seja, são ares gigantescos aqui de um passado que, ao que parece, a gente não deixou para trás, que são condutas nitidamente inerentes às ditaduras militares. Felipe, está caminhando aí para a parte final. Eu queria te perguntar, a partir desses dados que você levantou, o que é que você pode concluir, assim, brevemente, em termos das consequências dessa política de guerra às drogas, de combate ao tráfico de drogas que é feito no Brasil e em Goiás, em Goiânia em particular? Primeiro, que é uma política que ela não gera nenhum benefício social. Ela gera o encarceramento em massa da população preta, pobre e periférica. Ela gera o hiperencarceramento, né? As cadeias ficam superlotadas. Ela gera a prisão de pessoas com parcimoniosa quantidade de drogas, notadamente de maconha, que é uma substância entorpecente reconhecidamente com pouco potencial lesivo, quando não com muito potencial terapêutico e medicinal. Ela cria um ciclo vicioso do racismo, porque olhando o perfilamento social das pessoas que estão presas, ao que parece, são pretos e pobres quem cometem o crime de tráfico, o que é uma inverdade. As grandes apreensões de entorpecente não ocorrem dos varejistas da esquina. Elas são feitas em helicópteros, elas são feitas no Porto de Santos, principalmente. E essa política, ao que pese todos esses problemas, ela não retira a droga do mercado.
Até porque as drogas que são apreendidas são poucas. Se o objetivo, e aí a gente pode discutir se esse objetivo está certo ou não, mas se o objetivo é tutelar a saúde pública, o bem jurídico tutelado pela lei de tóxicos é tutelar a saúde pública, retirar pequenas parcelas de droga, encarcerar a grande parte da população, não surte o efeito necessário, ao contrário, surte efeitos somente prejudiciais de aumento de criminalidade, enfim, de todos aqueles problemas que advêm do encarceramento em massa e da atuação preconceituosa da Polícia Militar e do Poder Judiciário. Certo, Felipe, a gente está chegando ao final, mas eu queria te encerrar fazendo uma pergunta, se você me permite, que está fora da pesquisa em si, do livro e do mestrado, claro. Que é sobre esse julgamento que está no STF, né, já há alguns anos, sobre a questão da descriminalização do porte de drogas. Como é que você está acompanhando esse julgamento? Qual que é a sua expectativa em cima dele, das suas possíveis consequências? A análise do Supremo Tribunal Federal, e aí ao que parece, ao menos pelos votos dos ministros que já foram proferidos, o Supremo vai criar ali um critério objetivo, quantitativo, e também, ao que parece, neste momento, irá abarcar tão somente a cannabis, a maconha. Vai se criar um critério indicativo de que até determinada quantidade de entorpecentes, de maconha especificamente, vai se presumir que aquele indivíduo não é um traficante, mas somente um mero usuário. Já se falou em 50 gramas, 100 gramas. Ao final, acredito que os ministros terão que se reunir novamente para estabelecer esse quantitativo. O que isso pode afetar a nossa política de segurança pública ou, enfim, os dados relacionados à quantidade ou aumento da utilização de entorpecentes? Primeiro, é um avanço. Eu reconheço que é um avanço que, ao menos indeterminado, por uma parcela pequena ainda, você vai diminuir um pouco essa discriminação de apontar o dedo e dizer quem é o usuário e quem é o traficante. E as pesquisas, uma pesquisa recente do IPEA, demonstrou que os negros, que são alvo dessa política de enfrentamento às drogas, eles são condenados com muito pouco elemento probatório. Para esses indivíduos que são encontrados com pouca quantidade de droga, talvez essa política vá criar algum benefício. Mas é um benefício ainda muito pequeno. O que eu quero dizer é o seguinte: o núcleo da nossa política de segurança pública, que é esse núcleo de enfrentamento, dotado de critérios racializados e sociais, ele não se altera. E o que o Supremo eventualmente irá fazer não é um critério absoluto. É bom que isso fique bem claro também. É um elemento indiciário. Olha, presume-se que ele seja usuário. Mas, com outros elementos, ele poderá ser considerado um traficante. A gente vai mudar esse viés? A gente vai deixar de ter preconceito nas nossas abordagens? Eu acredito que não. O erro aí está no núcleo, né? A forma de enfrentamento das drogas. Que são problemas complexos, bastante complexos. Não estou aqui para trazer nenhuma solução, longe disso, mas que não se enfrenta desta forma. E o método vai continuar sendo o mesmo, com alguma maior margem para se evitar uma parcela da discriminação. Mas o geral permanece inalterado. Hoje recebemos o juiz Felipe Moraes Barbosa. Ele é autor de Atitude Suspeita, a seletividade na atuação da Polícia Militar e Poder Judiciário no combate ao narcotráfico. Felipe, muito obrigada pela sua participação aqui no Guilhotina e parabéns pela pesquisa. Bianca, Luiz, eu quem agradeço, foi um prazer. Discutir tráfico, discutir a política de segurança pública relacionada às drogas é um tema bastante polêmico. E eu acho importante que pessoas, inclusive dentro do Poder Judiciário, venham a público questionar, discutir isso, porque a gente precisa mudar, sem querer dar uma solução, mas a gente precisa mudar o sistema que nos é posto. Chega de prender as mesmas pessoas sem que isso tenha um benefício social, sem que tenha algum benefício social. Perfeito, Felipe. Muitíssimo obrigado.
Queremos agradecer você que nos ouviu até o fim e pedir que faça um comentário na plataforma que você está nos ouvindo e compartilhe o episódio nas suas redes sociais. Isso ajuda muito o nosso trabalho a alcançar mais pessoas. O Guilhotina é o podcast do Le Monde Diplomatique Brasil. Para apoiar o nosso trabalho, faça uma assinatura a partir de R$ 12,90 por mês. Acesse diplomatique.org.br/assine. Você também pode ouvir o Guilhotina na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM na Grande São Paulo, ou pelo site da emissora, sempre às sextas-feiras, às 16h. Eu sou Luiz Brasilino e fiz o roteiro e a apresentação junto com a Bianca Pio. A edição e sonorização são de Beatriz Pasqualino pela Rádio Tertúlia. Obrigado e até a semana que vem. Baseado em que você pode fazer quase tudo. Você pode fumar baseado. Baseado em que você pode fazer quase tudo. Você pode fumar baseado. Baseado em que você pode fazer quase tudo. Você pode fumar baseado. Baseado em que você pode fazer quase tudo. Contanto que você possua, mas não seja possuído. Contanto que você possua, mas não seja possuído. Porque o mal não entra pela boca. Porque o mal não entra pela boca. Porque o mal não entra pela boca do homem. Porque o mal é o que sai da boca. Porque o mal é o que sai da boca. Porque o mal é o que sai da boca do homem. Você pode comer baseado. Baseado em que você pode comer quase tudo. Você pode comer baseado. Baseado em que você pode comer quase tudo. Contanto que deixe um pouquinho de fome. Porque o mal não entra pela boca do homem. Porque o mal não entra pela boca. Porque o mal não entra pela boca. Porque o mal não entra pela boca do homem. Porque o mal é o que sai da boca. Porque o mal é o que sai da boca. Porque o mal é o que sai da boca do homem. Você pode beber baseado. Baseado em que você pode beber quase tudo. Você pode beber. Quer produzir um podcast? Chama a Rádio Tertúlia, estúdio profissional e 20 anos de experiência na área. radiotertulia.com.br